O Salmo 127, no versículo 3, nos diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Deus dá. Seja bem-vindo ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva e hoje nós estamos com 2 convidados muito especiais. Eu posso apresentar o nosso primeiro grande convidado? Pode. Estamos aqui hoje com Bernardo. Tudo bem, Bernardo? Sim, Seja bem-vinda, paz de Jesus. sim, a paz de Jesus. Amém. E fala pra gente o nome da sua vovó. Vovó Leda! Ê! Vovó Leda, seja bem-vinda, irmã Leda. Nós aqui no... Amém? Seja bem-vinda. Nós estamos em uma série, né, Jamile? Voltada em celebração, né? E também em reflexão sobre as crianças. Se aproximam aí o Dia das Crianças e nós separamos aqui um mês dedicado a estudarmos a palavra, a meditarmos naquilo que o Senhor nos fala sobre a criança, sobre a fé da criança, sobre a vida espiritual da criança. Pois é, e Bernardo é uma bênção, né? A gente conhece Bernardo lá da igreja e Bernardo o tempo todo fala sempre na vovó Leda. E aí, Bernardo, como é ser neto da vovó Leda? É ser obediente, ser educado, não desobedecer. É? Que aí, que também está escrito. Eduque a criança no caminho onde que deve andar e ela será capacitada. Amém, glória a Deus. Isso aí tá no livro de Provérbios? Sim, É? E você tem uma Bíblia? tenho. Você trouxe ela para me mostrar? Sim, tem um monte dessas. Aqui. Um monte dessas. São as histórias. E, irmã Leda, Todas essas bíblias das histórias tem o versículo. Eduque a criança no caminho que deve andar. Até o fim da vida não se... desviará dele. Muito bem. E, irmã Leda, quantos anos tem o Bernardo? Uns 6? É? 6 anos, é? E como começou, irmã Leda? A gente vê, né, que ele só tem 6 anos, mas o Bernardo, né, Jamília, ele participou até de uma competição na Igreja Batista Monte Oreb e se saiu muito bem. Pequeno, mas já conhecedor da palavra. Não tomou torta na cara, não foi, Bernardo? E como a senhora começou? Desde pequeno? Desde pequeno, porque como ele mora com a gente, eu, Michele e ele. Então, o Michele trabalha o dia inteiro. Então, toda a responsabilidade é minha. Na hora de acordar, na hora de levar para a escola, na hora de buscar, Na hora de preparar o lanche. tudo, sou eu. E Às vezes sou eu. É, e eu queria que a senhora explicasse para quem nos ouve, né? Ele só tem 6 anos e, assim, ele já tem uma intimidade com a palavra, já sabe quem é Jesus. E como a senhora começou esse processo de educação na palavra? Como foi? Eu sempre que eu vou comprar Bíblia para mim, eu compro para ele. Então, eu resolvi comprar essa coleção. Eu comecei já por essa coleção. Cada dia é uma história. Né? Aqui são 24 livrinhos desses. Então, cada uma delas, cada dia, uma lição. Então, ele aprendeu todas elas. Cada uma dessas aqui, ele conhece a história de cada uma delas. Daí em diante, comprei outra Bíblia. Mais adiante, que ele já está maiorzinho, né? Que é quando era pequenininho que eu contava a história. Eu contava a história. Hoje em dia, ele lê sozinho. Não precisa nem eu contar a história para ele. A não ser que eu conte explicando, entendeu? E a minha Bíblia, que é essa aqui, ele já pega e já lê todinho. Que já bom. Quer muito ler, quer mais não quer. Qual a sua história bíblica preferida, Bernardo? Deixa eu procurar aqui. Achei. Qual é o personagem? Sansão. O que é que lhe chama a atenção na história de Sansão? Fala pertinho do microfone pra tia te ouvir. Por que você gosta da história de Sansão? Porque ele foi consagrado, mas ele desobedeceu, apaixonado por uma mulher filisteia, mas
mas ele perdoou mas ele foi perdoado, então derrotou os inimigos. E Deus perdoa as pessoas quando elas desobedecem? Sim. Perdoa? E como é que a gente consegue o perdão de Deus? Como é que a gente consegue o perdão Aham. de Deus? O que Deus tem que olhar pra gente, pra ele perdoar a gente? Sansão fez uma coisa feia, ele desobedeceu, não foi? E por que Deus perdoou ele? Porque ele orou, pediu mais uma chance e Deus consagrou ele de novo, para ele ficou forte e derrotou os filisteus. Isso mesmo. E como que isso começou, irmã? A senhora falou então que usou a estratégia dos livrinhos de histórias, né? E quantos meses ele tinha quando a senhora começou com essa estratégia? Tem muita lembrança, mais de 2 anos, 3 anos. Mas assim, logo cedo, sabe? Logo cedinho. Foi? Tanto que ele aprendeu rápido, né, Bê? E ele é um menino bom, obediente, entendeu? Ele é atencioso. Uhum. Né, vô? Com quantos anos, ou com quantos meses, ou com quantos dias a senhora começou a levá-lo para a igreja? Para a escola dominical, Desde pequeno, porque com Eu- com 1 ano. eu sou da Assembleia de Deus. Mas tem vez em quando. Eu sou da Assembleia de Deus. Michele vai para Monte Oreb. Então fica dividido. Ele lá e cá. Aí vovó inventou um nome que é Batisbleia, que é Batista misturado Batisbleia. com Batisbleia. Batisbleia. Então você é batisbleiano, então? Sim. É muito bom, gostei. Você me convida também para ir com você na Batisbleia? Pronto. Cruzeiro perto da minha casa. Pronto. É legal falar isso porque, irmã, o programa Palavra Viva, ele é uma mesa, ele é um programa cristão interdenominacional. Exatamente, porque o nosso objetivo aqui é Jesus, é o compromisso com Jesus, independentemente de placa. Então, muito bem, a vovó, numa harmonia com a mamãe, compartilha você e você frequenta tanto a igreja em que a vovó se sente bem em servir a Deus, quanto a igreja que a mamãe se sente. E é um exemplo legal, né, Jamile? Porque as famílias precisam aprender a respeitar, Isso. né? Respeitar e assim, independente da denominação, ela ensina a palavra, né? Ele está sendo fundamentado na palavra de Deus. Para semear a palavra a todos que não conhecem Jesus. É. Então, como eu sou agora professora da escola dominical, das crianças, ele me ajuda. Eu estou lendo a revista, ele me acompanha. E na hora de contar a história, ele quer contar a história todinha, do começo ao fim. É a história da revista do meu irmão. É tipo a história de Sansão. Assim, Ele presta atenção. é assim, aqui é o começo, aí eu conto até o fim. E você fala de Jesus na escola, pros coleguinhas? E aí? Eu falava. Às vezes. Às vezes ele dá o folhetinho também. Uhum, Né? dos folhetinhos. Mas só que tem tia Zélia. Tia Zélia, ela é da Batista. Sim. E ela também. Então não precisa entregar. Teve uma vez que eu entreguei para as zeladoras do grupo de tia Zélia. Foi. E pros coleguinhas? Você nunca falou de Jesus para um coleguinha, não, da escola? Falei? Você já falou que Jesus ama ele? Acho que sim. Porque Léo tem mais para brincar também, né? Na escola, uma vez ou outra. E, irmã, existe assim alguma rotina que a senhora construiu com o B, com o Bernardo, para que ele entendesse sobre a importância de orar, sobre o momento de orar, ou para ele entender quando a gente tem que clamar a Deus? Conta um pouco pra gente como que isso foi sendo construído. Ele assiste bastante desenho evangélico. Aquele Superbook mesmo, ele ensina muito. Até a Superlupa. Tia Cecel. Tem muitos versículos bons, ele vai aprendendo. Então, eu ensinei ele assim, de manhã, quando ele acorda, qual é a regra? A primeira regra? A primeira é acordar, ler a Bíblia, orar, escovar os dentes, tomar café e se arrumar para ir para a escola. Então, em primeiro lugar,
Leida, está lendo. microfone. Eu. Isso. Em primeiro lugar, ele lê a Bíblia. Segundo Eu já ensinei lugar, a ele orar. como é as regras de Deus, né? Primeiro ele vai orar. Não, primeiro lê a palavra. depois ele vai. Depois vai orar. Depois levanta, veste a roupa, se arruma, né? Escova o Aí pra escola. dente. Entendeu? Que dente você tá sem dente na frente? Que dente que você escova? Escovo todo. Mas tá faltando Oh, aqui na meu frente. O que foi? Eu arranquei uns 5 dentes. Foi? 5 dentes. E será que vai nascer? Sim, Vai mesmo? sim, Vai? Tá chegando? sim. Mas é legal a senhora falar isso, né? Porque olha a ordem, né, Jamile, que ela estabeleceu. Primeiro vai ler. É. Porque ler é Deus falando com a gente. Né? Todos nós falamos que confiamos em Deus, que Deus é o Deus da nossa casa, mas quanto tempo verdadeiramente nós temos dedicado a Deus? Somos nós falando ou é Ele falando conosco? A gente falando através. Ele falando com a gente através da oração. E tem outra. Ele, qualquer coisa que ele vai comer, se ele comer uma banana, Eu preciso lavar. ele vai tomar café, qualquer coisa, ele Eu vou ora. comer, Antes. eu. E eu ensinei ele isso, né? Quando você for comer, tem que agradecer a Deus, né? Pelo alimento, por tudo que Deus dá. a Até gente. na escola. Todo Tem- dia. Tem momento que eu esqueço. Ele, vovó, já orou pra comer? Aí ela falou assim: ai meu Deus. Faça o que eu falo. Até quando ela tá atrasada e vai tomar café ou alguma coisa, aí eu pergunto: vovó, você já orou? Ela fez assim: ai meu Deus. Mas é isso, as crianças, elas educam os observam. pais Sim, também, elas né? observam. Ô Bernardo, e quando você vai orar? Você sempre ora só quando vovó Leida manda ou você tem momentos que você sente vontade de orar? A vovó Leida manda. Mas você ora também. É. Essa semana, quando o Michel chegou da escola, você estava lá de joelho no sofá. Aí eu, quando o Michel foi entender, eu fiz, ó. Ela não fazia zoada. Michele é a mãe de Bernardo. Aí ela entrou devagarinho e estava lá de joelho, orando. Aí ela perguntou, por que você está orando? Ele, porque eu li a palavra primeiro, agora eu vou orar. E Jesus significa o que para você, Bernardo? Isso significa que Deus me ama, mas se a gente pecar, mesmo assim Ele nos perdoa. Jesus, ele nos perdoa, então? Você ama Jesus? Muito? Sim. De que tamanho, mais ou menos? Grande. Desse tamanho. Ó, e assim, vamos lá, voltando para, digamos assim, essa orientação, né? A senhora é um caso de sucesso na educação de uma criança nos caminhos do Senhor. E muitos pais hoje têm essa dificuldade, porque hoje o mundo tá cheio de distrações, né? Nós temos celular, temos televisão, tem, enfim, joguinhos, tem vídeos, tem muitas coisas que atraem as crianças e que podem acabar afastando. E a senhora começou aqui mostrando livro, não foi celular, não foi aplicativo, não foi nada, foram livros. Livro e a palavra, né, que é um livro também. E como que a senhora lida para que Bernardo se interesse pelo livro, pela palavra, pela Bíblia, ao invés de joguinho, ao invés de vídeo, ao invés de celular? Porque ele já acostumou desde pequenininho nesse ritmo aqui. Então, muitas vezes, ele, eu posso assistir um pouquinho na televisão, no celular. Digo, o celular não serve para criança. Eu prefiro que você assista na televisão, mas, e também desenhos que seja evangélico. Pode até assistir algum desenho, como aquele desenho de carro, né? Mas não é pra jogar os carros. Aquele desenho de transforma, aqueles carros que, né? Então, essas coisinhas assim, simples, não coisa de desenho que venha prejudicar a mente dele. E também não é todas as horas, não é sempre. Porque aquilo ali ocupa muito a mente dele, né, Bia? E como ele estuda o dia todo na escola, então durante o dia eu não tenho contato com ele. Mas à noite, quando ele chega, nós vamos vai para onde? Taekwondo. Quando volta do taekwondo, a gente vai para onde? Tomar banho, para ir para... Igreja! Quando ele vai comigo, ele vai com a mãe dele. Então o tempo dele é mais assim, desse jeito.
Ou seja, é o básico, né, Jamile? É o básico, rotina. é a rotina. Você vê, ele falou com alegria ir para a igreja, sorrindo, né? Porque foi ensinado a gostar disso. Porque a senhora criou um hábito. E depois que virar hábito, a gente não consegue... Alguém aqui consegue ficar sem escovar o dente todo dia? Não, né? Assim como ele já sente a necessidade de estar na presença do Senhor. Aí ele assiste, ele lá na minha igreja, lá na Assembleia, ele senta no grupo das crianças. Ele compartilha, ele canta junto, né, Bê? Ele participa. Às vezes dá uma oportunidade a ele, ele vai, ele canta, ele prega também, que já... Né, Bê? Você gosta de fazer mais o quê? De cantar ou de pregar? Ou de ensinar a palavra? De contar historinha? E quando ele vai para Monte Oreb, é a mesma coisa. Ele participa também. Né? Quando ele vai com o Michel, ele participa de tudo. Ou seja, é importante tanto desenvolver o hábito doméstico, como também o hábito em comunidade. E é importante frisar isso, porque muitos pais acham que a criança precisa aprender de Jesus na igreja. E a responsabilidade é nossa dentro de casa, né? A criança passa muito pouco tempo na igreja. O maior tempo dela é em casa. Então, ele precisa aprender em casa a orar, a ser grato a Deus, né? A orar, a buscar a Deus quando tem os momentos difíceis, quando está com dor. Eu lembro Daniel, quando eu sente qualquer coisa, mãe, ora logo por mim, ora aqui por mim. Então, assim, isso é algo que a gente vai ensinando desde pequeno, mas é em casa, é na prática. Né? Como ele lhe lembra, né? Quando você esquece de orar. Então, assim, e porque ele vai ver no exemplo, né? Como a Bíblia diz, ensina o menino sentado, andando, né? É na nossa rotina. As pessoas precisam mostrar Jesus aos seus filhos em casa. É na forma de tratar o pai, a mãe, o vizinho, né? É na forma de tratar um vendedor que chega na porta. Porque quantas pessoas se dizem cristãs, mas o filho aprende a mentir dentro de casa. Porque o telefone toca, diga que eu não estou aqui não. Então, o exemplo do pai, da mãe ou da avó está sendo negativo. Porque está aprendendo, está ensinando a criança a mentir dentro de casa. Perfeito. Compra um negócio, chega uma pessoa para cobrar, diga que eu não estou aqui não. Ou então uma visita, né? Então, assim, são exemplos que a gente precisa ter cuidado. Que tipo de exemplo a gente está dando dentro de casa? Porque os filhos estão absorvendo tudo. Estão olhando não só o nosso hábito de vestir uma roupa, de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar, mas a nossa conduta. Com certeza. Né? Quantos filhos aprendem a ser bons maridos com os pais, vendo o exemplo dos pais. Oi, meu amor. Jamile, Oi. lembra do sábado? Vovó, lembra do sábado que eu voltei de feira? É assim, não teve teve o culto das crianças, não teve? Foi. Lembra que teve a oportunidade de Dan, que ele me deu a oportunidade para eu cantar? Foi. Dan dirigiu o culto e você cantou. Uhum. Tá vendo? Com a ajuda dos meus parceiros. Pois é. Então, isso é bom, né, Bernardo? Servir a Deus desde pequeno. E sua avó, sua mãe tem lhe ensinado isso, E né? quando a gente vai para a escola, né, no caminho que a gente vai seguindo, você vai fazendo o quê? As pessoas vão passando, bom dia, Jesus te ama. Uhum. Não é bom? Tem pessoas que dizem assim, que menino educado. Bernardo é amado demais na igreja. Sim. Justamente por ele ser esse menino educado, Letícia. Porque ele convive com o Espírito Santo. Esse menino educado, esse menino que está sendo bem instruído. Porque assim, esse versículo, quando fala instruir a criança no caminho que deve seguir, não é só levar para a igreja, não é só ensinar a orar, não é só ensinar a ler a Bíblia, é ensinar a ser um bom cidadão. É ensinar caráter. Exatamente. Então, para que ele mais tarde não desvie. Então, ensinar o menino no caminho é corrigir a mochila quando chega em casa com a borracha errada. Uma borracha que não foi a mãe que comprou. Dizer, de quem é essa borracha? Né? Devolva. Pegou algo que não é seu, de quem é isso aqui? Então, isso é ensinar o menino no caminho. Muitas pessoas interpretam errado esse versículo, achando que é só ensinar a ir para a igreja. Eu sempre falo, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Quando a gente ama a Deus, quando a gente ama as coisas de Deus, a gente faz por amor. Né? A gente vai à casa do Senhor servir, a gente faz as coisas por amor, né? E não por uma obrigação. Você ama Jesus? Sim. É?
E o que a senhora vê como um desafio nesse processo de educar uma criança em pleno ano de 2024? O que desafia a senhora? Que quando a senhora está diante daquela situação, a senhora fala, Senhor, me dá uma sabedoria extra para eu poder gerenciar essa situação. Às vezes, tem momento que ele não quer obedecer, porque vai crescendo, Criança. né? Vai aprendendo coisas. E eu sempre digo a ele, não entre por esse caminho. Entendeu? Não pode. Tem que aprender coisas que não deve na escola. Não é isso? Uhum. A senhora diz, então, assim, quando ele aparece com um costume ou com um comportamento que não foi aquele que a senhora já indicou. A senhora acha isso mais desafiador, por exemplo, do que lidar com o celular hoje? Do que lidar com as telas? É mais difícil, na opinião da senhora? É um pouco difícil também. Porque às vezes ele quer ficar, fazer aquela birra. Uhum. Normal, né? Toda É criança. normal de criança. E às vezes eu reclamo com ele. Às vezes minha acha que eu sou até um pouco dura. Uhum. Entendeu? Mas é coisa de vó. É coisa de vó. A vó não quer o pior para ele, né, vó? Mas você como professora de escola bíblica dominical da classe infantil, qual o desafio maior que você enfrenta tendo o Bernardo, né, vendo o exemplo que você tem em casa com o Bernardo e com os meninos, que às vezes chega na igreja e os pais às vezes soltam nas salinhas lá e esquecem de ver como é que está o comportamento, como é que está, até se os meninos estudaram a lição, qual o maior desafio que você acha? Às vezes eu digo a eles, vocês têm que ler em casa a Bíblia, porque na hora que tu começar a perguntar, você sabe responder. Uhum. Não sabe. Aí às vezes Bernardo responde sozinho. Aí eu digo assim, às vezes eu acho que pode pensar que eu não ensino a ninguém, somente a ele. Uhum. Mas eu ensino na sala. Eu ensino em casa. E na escola eu leio tudo, explico. A senhora percebe uma negligência dos pais, mesmo pais cristãos que estão indo ali na igreja, no sentido da criança ter estudado? A gente sabe que a escolinha bíblica, né, Gemily, ela segue uma sequência de ensino. Assim, a lição que a senhora deu no domingo, em tese, é para o pai, para a mãe, enfim, para o responsável durante a semana trabalhar com a criança. A senhora percebe que tem havido uma falta de atenção dos pais? Eu acho que sim. Sim. Isso é triste de ouvir, hein, Jamile? Eu acho. As crianças voltam para outro domingo já com a matéria esquecida. A senhora pergunta se o pai estudou, se leu. Qual é, assim, o retorno que a senhora tem tido? Vocês têm que ler em casa. Por quê? Bernardo não lê na revista, ele lê na Bíblia. O assunto está na Bíblia. Né? É até mais resumido, porque é Bíblia de criança. Não é igual da gente. Né? Mas muitos deles não gostam quando eles reclamam. Quando você pede para os meninos orarem, muitos sabem? Nem tudo. É muito triste ouvir isso, Então, às vezes tem muito dentro. A superproteção, Pessoa né? muito mimada, muita criança mimada, qualquer coisinha. Qualquer coisinha. A mãe começa a dengar e atrapalha. Outra hora. Eu quero beber água toda hora. Eu quero ir no banheiro toda hora. Não tem a disciplina, não tem, por exemplo, aquele compromisso de saber respeitar os tempos, a reverência com a professora, o espaço. A gente está falando de um culto dominical que é 1 hora, 1h30. Né? O culto de criança é até a escolinha é até mais reduzida. Né? Mas é isso, mas é algo que tem que ser ensinado em casa, né? Daniel, desde pequeno, eu sempre dizia assim, nós estamos indo para a casa do Senhor, tem a reverência. Então, por isso que eu falo que a questão do ensino menino caminho envolve tudo isso. É ensinar a não ficar correndo no templo, é ensinar... A gente sabe que é criança que acontece. Mas não é a regra, né? Isso, então assim... Eu falo a ele, não corra dentro da igreja, que não pode. Não pode estar correndo dentro da igreja. E eles aproveitam, eles ficam agoniados para terminar logo tudo, para eles pegar fogo. Correr um atrás do outro, brincar, se abraçar. Mas dentro da igreja não pode. Eu falo isso direto, né, Bê? Fala isso direto. Direto. Como se fosse um carro passando. Direto, como se fosse o carro passando. Mas mesmo assim, esquece desse momento. Isso é bom. Ai, Leda. Chama atenção, né? Mas assim, ao mesmo tempo é preocupante, porque a gente está falando de pais que levam os filhos para a igreja.
Mas, ao mesmo tempo, apesar de serem pais cristãos, não estão dedicando tempo em casa, né? Para ensinar, sentar com os filhos, ensina a fazer a tarefa da escola normal, vamos dizer assim, mas não ensina o principal. Porque Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, instrui no caminho. E aqui está a instrução primária, né, de nós que somos cristãos. Mas é como eu falei, é a questão do exemplo. Porque às vezes ensina os filhos a irem para a igreja, mas não ensinam com a prática. Os filhos não veem, muitas vezes, os pais de joelho orando. Claro que a gente sabe que a gente não deve estar orando para ninguém ver, mas é importante seu filho ver. Você tem uma rotina em casa, né? É importante seu filho lhe pegar lendo a Bíblia, né? Porque assim, é o exemplo que arrasta. Então, muitos pais que agem dessa forma é reflexo da rotina deles. Ele já te surpreendeu, já surpreendeu a senhora alguma vez pedindo para participar de algum momento de oração que a senhora estivesse ou de louvor em casa? Alguma vez ele chegou, vovó, deixa eu orar, ora comigo? Às vezes acontece, né? Vamos orar. À noite mesmo, nós dormir mesmo. É a mesma coisa. Eu tenho aquela obrigação. É a mesma coisa. Ler historinha, depois orar, depois dormir. Ele não dorme sem primeiro ler a historinha dele, como ele mesmo diz. Na Bíblia grandona. Não importa que seja qual a Bíblia, a minha é o dele, mas tudo dele é a historinha. E aí pronto, tem que ler, mas enquanto não lê para ele, ele não dorme. E o que motiva a senhora a se dedicar dessa forma para a criança? Eu sei que pode parecer óbvio, mas quando nós escutamos que os pais não estão fazendo isso, eu preciso perguntar: o que é que move o coração da senhora em disciplinar uma criança nos caminhos do Senhor? Para que mais tarde eles venham saber que há um Deus vivo E poderoso. que Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá tudo. Entendeu? Que nada depende da gente, depende tudo de Deus. Tudo depende de Deus. A hora que ele acorda, a hora de dormir, a hora de comer, a hora de tomar banho, tudo depende de Deus. Até na hora de bater os olhos, hein, Bia? Resumindo, é ensinar que ele tem um Deus que o protege, ele tem um Deus com quem ele pode contar. Porque ter fé em Deus. E isso é tão importante, porque quando a gente vê o exemplo de José, quando foi levado para o Egito, né, ele estava longe dos pais, estava longe dos seus costumes, né, das pessoas próximas, mas ele se manteve fiel a Deus. Por quê? Porque ele tinha a base. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram para a Babilônia, eles não se desviaram, porque eles tinham a palavra incutida. Isaías, eles não se contaminaram com as comidas de lá. Eles ficaram fortes, inteligentes, comeram legumes. Eita, e comeram você vai falar isso perto de Letícia? eles comiam legumes, é? Ele comeu carne para ficar forte? Ô, Bernardo, vem você, Bernardo. Então dá para ficar forte comendo só legumes? Sim. Eita, muito Jesus. bem. Vocês E você gosta de comer legumes? Você gosta de comer legumes? Qual que é o seu preferido? A abobrinha cozida. Ai, o meu também. Toca aqui. Quer dizer, abóbora cozida. O meu também. Você gosta daquela laranjada ou gosta da verdinha? A laranjada. Eu também. Me deu fome agora. Oh, Jesus. Que vovó faz para você quase todo dia. É o quê? Quase todo dia. Que você gosta bastante. É o quê? Fala aqui perto pra te ouvir. O que é? Bolo de banana. Bolo de banana? Banana é minha fruta preferida, Bernardo. A minha também. Ah, toca aqui de novo. É isso mesmo. Ai, O Jesus. bolinho de banana dele é indispensável, né, Bi? Oh, que coisa linda, irmã. A O gente... almoço dele também. Pode ser a hora que for, o almoço dele tem que ter banana. E os meninos não se ciúmam, não, de Bernardo? Com atenção com Mas eu dou eles Bernardo? também. Dá? Hoje mesmo, Pati Giro estava em casa, passou, sentiu alguma coisa lá, ficou doente um pouquinho. E aí eles ficaram lá em casa desde domingo, né? Todos os dois, Duda e Gui. Hoje meu pai foi buscar eles lá. Aí eu Leu vou. a Bíblia para eles de manhã, a mesma coisa.
conto a historinha. E ele sabe falar também. Ele é mais agoniadinho, né? Mas ele fala também. Ele aprende também. Oh, Guilherme também aprende. E tudo mesmo assim, vó, a senhora é exemplo para nós. Amém. Glória a Deus. Até na hora de tudo, na hora de comer, na hora de fazer a coisa que ela gosta de comer, mais Bernardo e Guilherme, tudo tem que ser vó. Tudo é vó. Digo, vó tem que ser 10 mil. 10 mil vezes. É, vó não é uma só, vó é 10, 20 vezes mais. Né, vó? É. Até teve uma vez que lá na Assembleia, que Guigui foi comigo, ele falou um pouquinho da lição que a gente aprendeu, não foi, vovó? Da lição de Ruth. E qual é essa lição de Ruth? Quem é Ruth? A Ruth, uma moabita que ela foi muito boa com a sogra dela, Como era o nome da sogra dela? Noemi. E conta um pouco mais pra gente da história dela. O que aconteceu? É assim, havia uma moça na terra de Moabe chamada Ruth. Gente, só um parênteses, pra quem não conhece a Bíblia, não leu, o livro começa assim, tá bom? Ai, Jesus, Então, por isso assim, que eu tô rindo. só pra constar. Por isso que eu Só tô rindo. pra constar, o livro começa assim. Ai, Fernando. Havia uma moça na terra de Moabe chamada Ruth. E também havia um homem chamado Elimeleque, marido de Noemi, com seu foi uma seca. Passou uma seca na terra de Belém que eles tiveram que ir para Moabe com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Uhum. Então, eles passaram os dias, até que chegou a morte de Elimeleque. E aí, Noemi ficou viúva, foi? O marido de Noemi morreu? Sim, ela ficou com os 2 filhos. Tá. Os 2 filhos que casaram com Ruth. Que Ruth foi com Malom e Quilion foi com Orfa. Eu não lembrava do nome dos maridos delas, tá, gente? Só Receba pra aí, constar. vai recebendo. Depois chegou a morte de Malom e Quilion e ela ficou viúva. Ah. Ela ficou viúva e perdeu 2 filhos, foi? Sim, Ela ficou muito triste, não ficou? ficou. Até que ela soube da notícia da terra de Belém que chegou a época da colheita. E aí ela ficou com esperança? Sim, então ela decidiu voltar pra lá. Então, na metade do caminho, ela disse assim: minhas filhas, voltem pra sua terra, pros seus deuses, pra casa dos seus pais, porque Nem que eu ficasse grávida, eu teria tempo de ter um filho pra vocês se darem em casamento. Não foi isso que ela falou? Sim. E aí, a Orfa e a Ruth foram embora? Não, Não? pera ainda. Ah. Orfa deu um beijo na sua nora e foi pra casa. Sogra. Na Isso. sogra e foi pra casa. Mas só que Ruth permaneceu ali. E ela disse: onde você vai, eu também irei. Onde você ficar, eu também ficarei. O seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Amém, glória a Deus. Aí elas abraçaram. Então Noemi abraçou a nora e as duas foram juntas para Belém. Quando chegaram lá, era a época da colheita. Colheita de quê? De trigo. De trigo. E aí elas foram trabalhar na colheita? Quando chegaram na casa de Noemi, que elas saíram para Moabe, elas chegaram e aí Ruth disse: eu vou catar espigas de trigo lá no campo. O campo era de um funcionário, de um trabalhador chamado Boaz. Muito bem de vida ele era, não era? Sim. Aí Ruth foi catar.
Só para explicar, ó, quem não leu ainda, né, o livro de Ruth, tá na hora de ler, porque até Bernardo, com 6 anos, conhece todo o livro. Então, quem tá aí nos assistindo, por favor, vamos estudar, né, gente? Cada lição Sim. dessa aqui, ele conhece todas as histórias. Ele sabe contar a história disso aqui toda, Até dessa, tem a todas. que é bem aqui. Ele conhece todas essas histórias. Então, se você perguntar, ele sabe contar a história de José. Ele sabe contar a história. Dos apóstolos. Do Atos dos Apóstolos. E isso que a senhora tá compartilhando, irmã Leida, E Esaú, ele lê. Isaú ele e conta. Jacó. é importante porque são estratégias. Sim. São formas de trabalhar com a criança. É. Né? E assim, e ficou muito claro pra gente, né, Jamile, que além da disciplina que a senhora desenvolveu com o neto na educação espiritual de Bernardo, ficou muito claro a importância de quem é o responsável pela criança de controlar os outros ambientes e a influência. A senhora falou, olha, ele assiste desenho evangélico, desenho cristão, desenho que não tem violência. A senhora põe o limite, né? A senhora ensina sobre se comportar. Ele tá se saindo muito bem. É uma criança com 6 anos, não tá fazendo birra. Essas histórias, ele vai lhe contar do começo ao fim. Ou seja, E é importante o que Letícia está falando, porque assim, às vezes os pais reclamam do comportamento do filho, mas não tem esse cuidado de ver com o que a criança está assistindo, o que ela está acessando, né, com quem ela está brincando, que tipo de influência a criança está sofrendo. E aí depois vai reclamar, meu filho está rebelde, meu filho está assim, meu filho está assado. Mas com quem a criança brinca, isso é muito importante. com certeza. Eu estava lendo para Guilherme, o de parte. Vendo a história de Pedro, Não. de Paulo e Sila, ele preso, né? E eles começaram a orar e a terra tremeu. E aí nisso aí já foi entrando em João Batista, em Jesus, no nascimento. Eu fui emendando uma na outra. Uhum. Que um assunto puxava o outro, sabe? Em cada situação, né? Não era assim, fazer assim, você entrou assim, vamos dizer, uma situação que parecia com a outra, entendeu? E aí fui colocando, aí daqui a pouco tá eu querendo chorar. Eu vou lá você vai eu querendo chorar também. Aí Guilherme ficou só me olhando assim. Porque tem assunto que você vai lendo, né? Uhum. E é importante que a criança começa a conseguir conectar a Bíblia. Uma história na outra, ver um exemplo de fé. Ela viu a fé de Daniel, mas ela viu a fé de José, mas ela viu a fé de Abraão. Então ela começa a enxergar que, embora sejam personagens, homens e mulheres que foram usados por Deus de forma diferente, através de histórias diferentes, provações diferentes, nas nossas vidas acontece o mesmo. Mas o Deus é o mesmo e o Deus não muda. E eles vão vendo que... Letícia, a nossa vida é em cada capítulo da Bíblia. A gente consegue, né? A Bíblia, ela traz instruções para nossa vida, é isso? Sim. Traz instruções, é? Sim. E a gente vai aprendendo que na vida a gente tem gigantes, né? Como Davi teve Sim. para derrubar. Tem dificuldades, como José teve. É como Golias. Se você tiver dificuldade, peça a Deus orando para te dar forças para vencer essa situação. Uhum. Muito bem. Não temer o gigante, mas confiar em Deus, porque Deus é poderoso para nos capacitar para derrubar o gigante, correto? Ele derruba o inimigo e ele cai em terra. É isso aí, toca aqui. Irmã Leda, a gente já vai caminhando pro nosso final. Ai, Bernardo, não aguento. A conversa tá ótima. Eu gostaria muito de prosseguir aprendendo com o nosso mini mestre Bernardo. O Malon e Quilion dele. Malon, ele me quebrou já hoje aqui. Eu vou voltar a ler Ruth. Só falta ele dizer as 12 tribos de Israel. 12 Você sabe? Quem é? E aí? As 12 tribos de Israel Tô chocada. são Judá, Judá, José e Os irmãos dele todos. Benjamim, Judá, Esqueci agora. Levi
Vai falando. E Não tem problema. São 12, é muito número. A hora que você lembrar, você me conta, pode ser? Mas você sabe que são 12, correto? sei que são 12, mas só que eu não sei tudo. É, não tem problema. Você tem tempo para aprender. Você tem tempo para aprender ainda. E pra gente encerrar, Bernardo, a tia quer saber de você qual é o seu versículo preferido da Bíblia. A Gálatas 5:22. Fala pra mim. É da obra da carne e do fruto do Espírito. Profundo. E o que isso diz pra você? Isso diz assim, né? Meu versículo favorito é esse. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Muito bem. Ô Bernardo, e qual é o seu sonho? Você quer ser o quê quando você crescer? Missionário, policial e bombeiro. Muito bom! Gostei! Excelente! Ai, Bernardo. Irmã Leda, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada por a senhora. A palavra do Senhor diz, né, que as mulheres devem instruir as mais novas, né? E a senhora tem feito isso de uma forma cativante, de uma forma empática. E nós agradecemos pelo testemunho vivo da senhora de se dedicar às crianças, porque delas é o reino dos céus. Amém. E o interessante é que ela tá aí servindo ao Senhor, né? Tá com os netos, tá aposentada. Podia dizer assim, não, agora eu vou só descansar. Mas continua servindo ao Senhor, buscando ser útil na casa do Senhor. Isso é um exemplo, Lida, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, porque quantas pessoas começam a se achar, né? Não, agora eu só vou ficar em casa, eu só vou descansar, eu só vou receber. E você tem gastado o seu tempo não só em casa, mas na casa do Senhor também, né? Essas coisinhas minhas aqui, que Jesus disse, todo dia eu digo a ele, vocês não são meus não, vocês são de Jesus. Ele me deu para eu cuidar. Uhum. Né? Isso. Cada um deles aqui, eu tenho que cuidar de acordo com a vontade de Deus. E também a gente tem um Deus tão grande, tão poderoso, que a gente precisa crer nele, porque ele enviou seu filho para pagar todos os nossos pecados e más consequências. Amém, glória a Jesus, então. A senhora tem uma palavra final, irmã Leda, para aquele pai, para aquela mãe que não sabe por onde começar? Qual é o conselho? É um conselho, a senhora deu tantos aqui hoje, mas se a senhora puder falar agora diretamente para aquele pai, para aquela mãe que não sabe como começar a trazer os filhos para o caminho do Senhor, o que a senhora faria? Um pai que não sabe por onde começar. Eu acho que a primeira coisa é saber agradecer a Deus por tudo que tem, né? Porque ele é o Deus grande e poderoso. Que supre todas as nossas necessidades. Vovó? Tem que aprender a levantar, agradecer a Ele pelo dia, agradecer pelo alimento, pela família, né? Que é essencial a família. E agradecer também por ter um Deus que cuida de nós, né? Em cada momento de tristeza, de dor, de necessidade, a gente tem que estar ali contando com a presença de Deus na vida da gente. Porque senão nada vai para frente. E essa criança tem que ser, tem que ser mesmo levada para o caminho do Senhor. Porque, minha filha, nos tempos de hoje não tem nada que preste. Nada mesmo. Então, as crianças, se a gente não fizer, eles sabem como enganar a gente. Eles sabem como conquistar através de birra, né? De dengo. E se a gente for deixar levar, a gente não consegue nunca dominar, trazer rédea curta nas crianças. Então, pronto, a gente tem que saber fazer isso. É interessante você falar isso, porque amar é dar limite, É dar limite. né? E muita gente acha que amar é só dar carinho, é dar presente, mas amar é dar disciplina. Autoridade, O a senhora próprio falou Deus de fala, autoridade. o próprio Deus fala que Deus corrige ao filho que ama, né? Então, se Deus corrige, nós aqui na Terra também temos que estar atentos a isso, que isso também é amor, viu, Bernardo? Então, quando a avó ou a mãe Michele disser não, ela está fazendo isso por amor,
Não é porque ela é má. Não. Não é não. E ela, quando ela disser não, nem sempre vai ser bom ouvir não. Normalmente não é. Mas pense assim, ó, minha avó sabe o que faz. Se minha avó tá dizendo para eu não fazer, é pro meu bem. Se minha mãe não deixou, é pro meu bem. Tá bom? Com certeza. Mãe, eu quero assistir tal desenho. Não pode. E também tudo tem seu tempo certo. Uhum. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Um tempo determinado por Deus. Chocada. Debaixo do céu. Do céu. Isso aí. Muito obrigada. Nós aprendemos Ai, ai, muito hoje, né, Jesus, Jamile? muito. Certamente nós aprendemos muito e as lições que a senhora trouxe aqui, pode ter certeza que nós levaremos no nosso coração, levaremos para as nossas casas. E eu tenho certeza que hoje a senhora abençoou a muitas famílias através deste exemplo, que é um exemplo de ensinar o temor a Deus, a reverência, a gratidão, a autoridade, a disciplina e o quanto que isso pode colocar a criança no caminho do Senhor. Para encerrar, canta um pouquinho pra gente, Bernardo. Eu sou, Nós também tem o quiz. O quiz. Pera aí. Eu sou bem envergonhada. Bem, Eu ensino a eles. Mas tudo é dom de Deus. Uhum. Não tenho nada para dar a ele. Somente ensinar, corrigir, né, bem? Mas tudo aí é de Deus. entregar tudo de bom pra ele. Tudo é de Deus. Mas a irmã está entregando a prata e o ouro. Como o Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então a irmã acha que não está fazendo muita coisa, irmão, mas está fazendo sim. Porque quantos pais estão preparando seus filhos só para serem bons médicos, bons advogados, bons empresários, mas não estão preparando eles para a vida eterna. Exato. Né? Então tudo isso é bom, mas tudo isso passa, tudo isso fica aqui. Mas quando a gente prepara os nossos filhos para a eternidade, não tem outra coisa melhor. Porque você está deixando um legado. Se Jesus lhe chamar hoje, vamos dar um exemplo, você deixou um legado. Você deixou aí a palavra enraizada. A gente está falando aqui, o menino está citando textos bíblicos. Uma criança de 6 anos. Isso aí. Eu, cada lugar, cada vez que eu vou lá na Cleidinha, Ah, que eu vejo uma Bíblia diferente, eu compro para ele. É porque não trouxe a outra. A outra dele é igual a da gente. Né? Investindo em coisas boas, né? é. E isso também é um exemplo, E né? revistas também de pintura. Uhum. Né? Ele compra bastante revista de pintura, de desenho. Com as pinturinhas que ele gosta, ele e Guilherme gosta. Então eu compro, eles pintam, desenham, tá lá. Pois é. Gente, então é isso, foi um prazer. Aproveitem as lições da nossa irmã Leda. É controle no celular, controle no desenho, as amizades, levar para a igreja, investir em livro, investir em revistinha educativa cristã, dedicar tempo, E dar orar exemplo, né? e o exemplo. Pois é. Muito obrigada. Eu espero ter feito um resumo para você que nos acompanha aí em casa. E não perca a esperança. Dedique-se, como Jamile falou. Isso aqui, como nos orienta a palavra, né? Isso é para a eternidade. Aqui serão 80 anos com muita sorte, né? Mas a gente está falando de um Deus que nos prometeu a eternidade. Muito obrigada. Que Deus abençoe tua família. Tenha uma ótima semana. Amém. Tchau. Dá Tchau. tchau, Bernardo, lá. Tchau! Tchau.